Bem, amigos do Telejornal da Guaru TV, sempre um telespectador privilegiado que recebe as informações na hora certa em sua casa, em sua residência. Mais uma vez, o assunto prefeito, vice-prefeito provoca polêmica na política da cidade. No sábado passado, a prefeita Maria Antonieta de Brito, ao viajar para Chicago, nos Estados Unidos, onde participa de uma feira internacional de construção civil, editou um decreto que foi publicado pelo Diário Oficial na edição de sábado, que delega alguns poderes administrativos à chefia de gabinete, à chefe de gabinete, a senhora Fátima Khalil. Muita gente não entendeu o teor do decreto, o motivo do decreto, já que a cidade tem o vice-prefeito, o engenheiro do Hino, VR Fernandes, com o qual, ao que tudo indica, a prefeita mantinha bom relacionamento político, inclusive. Pois então, o advogado Sidney Aranha, que eu vou chamando de vereador aqui por engano, o advogado Sidney Aranha, ele que é um amante do direito, autor de várias ações populares aqui na cidade, inclusive algumas com reflexos aí no cotidiano das pessoas, ingressou junto ao Poder Judiciário com uma ação para tentar desvendar o assunto, esclarecer o assunto. E é ele mesmo quem vai explicar para você, telespectador do Telejornal da Guaru TV. Boa tarde, Sidney. Você pode explicar todo o procedimento da sua ação? Não, Valdir, na verdade, não é uma questão apenas jurídica, é uma questão política também. Política não se faz com afirmações, por vezes. A política se faz por gestos. Esse gesto da prefeita demonstra que existe uma desconfiança dela para com o vice-prefeito. Primeiro que ela não pode, de uma forma imperial, passar a chefia do Poder Executivo para quem ela acha que deve passar. Isso não pode. Ela foi eleita, na época da eleição ela percorreu a cidade e levou junto consigo uma pessoa e apresentou-o como vice. E essa pessoa, ela tem a função de ocupar o cargo de prefeito no impedimento, na ausência da prefeita. E assim é com o governo do Estado, quando o Geraldo Alckmin sai, é o Guilherme Afife Domingos que assume, quando a presidenta Dilma sai, é o Michel Temer que assume, a gente vê isso com muita constância, e, lamentavelmente, eu penso, e aí quero deixar claro, que a prefeita padece de assessoria jurídica. Eu acho que os assessores mais próximos jurídicos dela não orientaram corretamente, ou foi um ato de absolutismo dela, ela resolveu passar o comando da cidade. Não é só questões administrativas, ela passou a chefia da cidade por uma pessoa que nunca foi eleita, por uma moça que é chefe do gabinete, que nem conheço, vi essa moça uma vez só num baile da alma. Não tenho proximidades com o vice-prefeito do VR Fernandes, parece que nem a prefeita tem mais também, pelo fato de não ter confiado a cidade a ele, mas o fato é que nós passamos por uma eleição e a regra do jogo é claro. Se a prefeita não pode assumir, quem assume é o vice. E assim que tem que ser. A lei foi feita para todos, Valdir, e você que está me assistindo. A lei não foi feita só para o cidadão comum, foi feita para o presidente, para a prefeita, para o juiz, para o promotor, para o advogado. Então, se a lei é igual para todas, a prefeita tem a obrigação de cumprir a promessa dele. Não sei se você sabe, quando eles assumem, eles prometem cumprir a lei e a lei orgânica do município. E a prefeita não cumpriu, o juiz da terceira vara anulou o decreto e disse no seu decreto que automaticamente o vice assume o comando da cidade. Mas mais do que isso, o prefeito da terceira vara, o juiz da terceira vara, anulou todos os atos praticados pela chefe do gabinete nesses dias. Eu acho que isso vai dar consequências jurídicas absolutamente complicadas, né? O senhor ingressou com uma ação popular. Uma ação popular no nome de uma pessoa, de um munícipe, que, lógico, evidentemente é ligado ao nosso escritório, minteada, até posso dizer isso, porque nós aqui, todos os que participam do meu escritório, perceberam que não só do ponto de vista jurídico, volto e repito, há um erro absolutamente enorme na interpretação jurídica desse pessoal que está no jurídico da prefeitura hoje. Aqui, deixar claro, eu não estou falando dos procuradores de carreira, porque eles cuidam do dia a dia, para amanhã depois não ter qualquer tipo de desdobramento, mas acho que aqueles que são cargo em confiança da prefeita agiram de forma incorreta. E também uma arbitrariedade do ponto de vista político. Esse quase 106 mil votos que a prefeita teve foram para ela, para a chapa, Antonieta do Hino. Agora, eu acho isso um absurdo. Quer dizer, 3 meses de mandato, já ter esse racha entre ambos é algo que demonstra que nós vamos ter anos muito ruins pela frente.
Eu queria que o senhor esclarecesse para o telespectador, essa argumentação que muita gente acaba usando e, logicamente, chega aí aos ouvidos do telespectador, de que até 15 dias não é preciso transmitir o cargo, eu gostaria que o senhor esclarecesse. Não, isso é uma bobagem. Aliás, o STF já enfrentou isso numa ação onde ele fazia uma interpretação da Constituição do Estado de Maranhão. Até 15 dias, para que a prefeita fique afastada, ou o prefeito fique afastado 15 dias, ele precisa da autorização da Câmara. Num prazo inferior, não precisa. Mas o impedimento pode se dar em qualquer ordem. O que se tem que constatar é o seguinte: se a prefeita ou o chefe do executivo se afastou da sua base territorial de forma que represente uma ausência, ou seja, foi para fora do país, aliás, foi para Chicago, Estados Unidos, a gente não sabe nem direito fazer o quê, enquanto a cidade está tendo aí epidemia de dengue, né? E, lamentavelmente, de novo, uma coincidência triste, a prefeita sai, vai para os Estados Unidos, nós continuamos tendo assassinatos, morreu aí o rapaz da Santos Brasil, um assassinato terrível, e não estou dizendo que tem ligação ao caso, mas são coincidências que eu acho que a prefeita deve estar aqui. Agora, ela se ausentou, ela tem que automaticamente passar para o vice, como o Paulo Alexandre fez em Santos, como todos os prefeitos fazem sem nenhuma grande complicação. O único detalhe, a única diferença é que depois de mais de 15 dias precisa da autorização da Câmara. Autorização da Câmara, é só isso. Aliás, as pessoas às vezes não se dão conta como nós não cumprimos a lei no Guarujá. O último vice-prefeito que assumiu essa cidade de forma tranquila, correta, como diz a lei, foi o Maneco Ramos em 2003. Você sabia disso? Nós estamos em 2013. Ao longo de 10 anos, você que está me assistindo do Guarujá, nós mantemos estruturas para ter vice-prefeito, assessoria, como elegemos a dona Regina no primeiro mandato, elegemos agora um engenheiro do hino. Com salário, inclusive. Com salário, com estrutura, com gabinete, e ao longo de 10 anos nós pagamos vice-prefeito nessa cidade, e eles não foram utilizados, não por culpa deles, nem por culpa da dona Regina, não por culpa do Tucunduva, não por culpa agora do Duíno. Aliás, eu acho, até não sei nem se ele vai assumir, né? Eu não sei nem se ele vai assumir e cumprir aí a liminar, porque, para tudo que eu sei, a prefeita, como aconteceu no passado, está voltando correndo. Então, eu penso que a gente tem que estar atento nisso, até porque, na época da eleição, a gente se faz tanto mistério, ou se faz tanto esforço para que tenha um vice A, o vice B. Lembra disso? Na época, o Walter Suman foi um vice cortejado por todos os candidatos, e, no final, quando, de fato, começa o exercício do cargo, os prefeitos não dão oportunidade para o vice. Agora, esse assunto não era novidade para o senhor, para o seu escritório. O senhor já tinha, inclusive, peças anteriores nesse sentido. É uma triste coincidência, né? Aliás, tudo triste coincidência, não triste talvez, mas irônica no seguinte sentido: o último vice-prefeito que assume espontaneamente, com a lei, tudo tranquilo, é o Maneco em 2003, quando o Maurici Mariano era vivo ainda. Olha só quanto tempo faz. E depois, em 2007, eu fiz parte, foi eu que também montei a ação, que nós conseguimos eliminar para que o Tucunduva assumisse. Foi quando o Farid viajou para a Espanha, num evento da tribuna também. Aconteceu exatamente a mesma coisa, ou seja, conseguimos eliminar, o Tucunduva assumiu e o Farid volta de uma forma célere. Mas a maior ironia, a maior curiosidade de tudo isso está no fato daquela época, o grupo político que convenceu o Tucunduva a agir daquela forma, a promover aquele ato, eram várias pessoas, era eu, Paulo Piacente, Romazini, Maurici estava vivo ainda, salvo o melhor juízo, mas quem participava daquele grupo também, quem foi até a porta da prefeitura auxiliar o Tucunduva a tomar posse, foi a então candidata, então moça Maria Antonieta de Brito. Quer dizer, naquela ocasião, quando o Farid era prefeito, ela tinha certeza absoluta que o vice tinha que assumir. Aí, misteriosamente, eu não sei por que mudou de ideia, depois passa a ser prefeita, passa 4 anos, não deixa a dona Regina assumir, e agora o Duíno só assume por conta de uma liminar que o meu escritório promoveu, né? Eu falo aqui à prefeita, embora sejamos adversários políticos, e somos mesmo, prefeita, tem que cumprir a lei.
Não tem outro jeito. Na sua avaliação, só para concluir, quais são as consequências jurídicas e políticas do assunto? As consequências jurídicas nós vamos promover uma representação ao Ministério Público. Eu acho que a prefeita pode até responder por ato de improbidade administrativa. Se ela está sendo mal orientada pelo jurídico dela, ela tem que trocar, né, o cargo de confiança lá, ela tem que tirar o jurídico dela e colocar outro. E agora, a chefe de gabinete, nós vamos ter que apurar o que ela fez nesses dias, até porque todos os atos, absolutamente todos, pagamentos, aditamento de contrato, tudo que a chefe de gabinete fez durante esses dias está nulo de pleno direito. Eu acho que isso vai dar muito pano para manga. E doravante que a prefeita aprenda, prefeita Antonieta, que saiu da cidade, viajou, quem assume é o vice. Muita gente pode acabar concluindo assim, o Sidney Aranha disputou a eleição, ficou em terceiro lugar, foi um dos adversários da atual prefeita e agora ingressa com essa ação. Muita gente pode acabar comentando isso. Qual é a sua avaliação disso? Eu acho que é normal, não tem problema nenhum. Aqueles que gostam da Antonieta vão dizer que eu estou fazendo isso politicamente, isso faz parte. E aqueles que gostam da cidade e gostam da lei, acho que perceberão que nós estamos fazendo aquilo que deve ser feito. Ou seja, exigir que a prefeita cumpra a lei. Cada um interprete da maneira que desejar interpretar. Mas todas as vezes que eu perceber que há alguma coisa equivocada, eu vou procurar corrigir buscando o judiciário. E, aliás, não fiz isso só com a Antonieta, fiz isso com o Farid. E vamos fazer agora com mais intensidade nesse segundo governo da Antonieta, que, ao meu ver, está sendo um governo ainda mais não prudente. Está sendo um governo muito desmazelado, para o meu gosto. Muito obrigado, advogado Sidney Aranha. Um abraço a todos e até a próxima. Tá certo. E você, telespectador da Guarau TV, sempre um privilegiado, recebendo as informações na hora certa, na sua casa. Boa noite a todos.